Será que esse seria um momento da reclamação, da revolta, ou seria um momento da reflexão e da busca pela melhora? Será que buscando os ensinamentos da palavra divina não tem lá uma orientação? Geralmente no próprio livro dos Espíritos, lá atrás, tem orientações para os problemas físicos que a gente enfrenta. E aí a gente estava conversando hoje aqui exatamente sobre isso. O quanto é difícil na hora do problema a gente acreditar nessa máxima. Manter essa coisa da fé viva, de que nada está fora do tempo. Aqui, fala abaixo do sol, Aqui abaixo do sol é temporal. Lá acima do sol é atemporal. O nosso tempo é um tempo diferente de Deus. Então como é que a gente pode estar questionando se o que a gente almejou, o que a gente traçou, não deu certo? Eu desde o início do ano estava fazendo, quer dizer, início do ano não, quando a gente soube que ia ter o show do Guns N' Roses, e eu e a Johnny nós fomos no anterior. E a gente falou assim, quando ele vier de novo, são os seus primeiros a estar lá. Ela pediu demissão do colégio, eu também pedi demissão do colégio, e é óbvio que as nossas condições financeiras chegou até que o pé no chão, o que é possível e não é possível. É o momento do show ou é o momento do alimento? Se bobear, a gente estava brincando ali, que agora na última parcela aí tem que estar ali contando. Se a gente não fizer todo o trabalho no processo, não adianta. Vai ficar gastando num show de rock R$780, metade, 390 e o resto. E eu ainda brinquei, eu falei, vou fazer a palestra cantando November Rain, para ver se a chuva vem junto. Então a gente traça uma coisa. Se fosse alguns anos atrás, eu estaria realmente blasfemando. E umas 3 semanas eu falei aqui no centro. Esses 10 anos de tempo livre já me fez rever muita coisa. Então, se hoje eu estaria reclamando, nesses 10 anos estando aqui no tempo livre, ouvindo pessoas, atendendo lá dentro, vendo os nossos amigos, colocando a minha vida como exemplo, que a gente sabe que não é fácil, nem para os assistidos, nem para a gente. Eu uso a palavra do Sebastião e até mesmo do Silvio, quando vem que diz que às vezes a palestra é mais para a gente, do que para o assistido. Primeiro é para a gente, e depois é para o assistido. E essa coisa da gente reclamar, quer dizer, eu tenho consciência que se eu tivesse há 10 anos atrás, passando por esse momento, de que mesmo que não seja show, porque para cada pessoa, ela põe uma importância em alguma coisa. Eu hoje seria um show. Eu estaria de repente reclamando por não ter tido dinheiro e estar lá. Eu lembro que há uns 2 meses atrás, um mês atrás, o Roberto falou assim, mano, eu me inscrevi aí e vou ganhar uns convites para você. Eu já ganhei ali. Então ali eu já ganhei um presente. Que independente se eu fosse no show ou não, já me valeu o fato de alguém ter dito. E ele falou, agora me inscrevi e se eu ganhar, o convite é seu. Quer dizer, quantas pessoas a gente para analisar que nessas horas estão torcendo pela nossa felicidade? Porque de repente ele sabia que estar lá no show do Guns N' Roses, de repente para mim era importante. Uma das nossas brigas no início, quando eu cheguei a isso, principalmente de seu Geraldo, falou assim, você fica precisando de ir para Augusta, o anti-rock, vai dar uma olhada lá no vídeo que a água provoca quando se ouve o rock. Então o pessoal que é mais antigo ouvia muito isso. De pegar aquela coisa da parte ruim do rock, do que transformava a água, eu falava assim, não, mas quando eu chego lá eu mentalizo os espíritos bons e os ruins eu me afasto, e aí eles purificam a água do meu corpo e aproveito o show, e vem e vou para o trabalho. Então quando o Roberto falou isso para mim há 2 meses atrás, mano, eu vou me inscrever, e se eu ganhar o show é teu, eu já ganhei o show ali. Então independente se eu fosse ou se eu não fosse, eu já havia ganhado uma conquista, que foi muito maior do que estar lá no show do Guns. Então ontem quando eu convidei
aí Johnny para vir, era para ela ouvir pelo menos isso, né? De que se a gente programou ano passado, de que ontem ou hoje a gente estaria lá pulando, mas que dessa vez não deu certo, da outra deu, a gente foi experimentivo, chegamos em casa à tarde, pulamos, dançamos, cantamos, vimos o Plebe Hood, mas que esse ano não deu, eu ganhei um presente maior. Quantas amizades verdadeiras a gente consegue ganhar dentro desse universo que diz planeta Terra, né? E alguém chegar para você e falar para assim que se inscreveu para ganhar e te dar, eu acho que não tem presente maior e nem melhor. Então, ir no show de rock, mano, eu já fui só com aquelas palavras, porque com certeza, naquele dia, independente se eu fosse ou não, eu já havia ganhado. Já havia ganhado o show. Tá, então, o que eu queria hoje abrir para a gente discutir, ainda falei para ele assim, vai ter alguns momentos que eu vou te chamar, vou estar chamando outras pessoas para participar. Né? Se a gente diz que crê no Espiritismo, que ele é a base da fé, né? Jesus veio, nos passou lições, veio Chico, veio Manuel, agora nós temos aí o baiano que já está se despedindo, né, do trabalho dele. Quer dizer, vieram vários espíritos para nos alertar sobre o que nós iremos passar aqui no planeta Terra e como nós deveríamos agir. Por que nós ainda não colocamos a fé em prática? Por que na hora que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente diz que está ouvindo e que a gente está fazendo, a gente não consegue? Estava brincando com a Johnny, eu falei assim que em casa tem sido o meu laboratório, né, adolescente, filho adolescente, que é o laboratório melhor, né, que você tem que parar, analisar e pensar lá na frente no que vai acontecer. Né? É a minha esposa, eu sendo espírita, minha esposa é evangélica, irmãos que pensam diferentes. E cadê a gente que na hora que é para a gente sentar, ver o problema está vindo? Porque óbvio, eu lembro quando eu cheguei aqui há uns 10 anos atrás, quase que eu voltei, porta fora, porque disseram assim, cada problema vencido, foi isso que me disseram. Eu lembro exatamente que eu vim trazer a minha irmã aqui no centro, né? Eu não tinha religião nenhuma, nem acreditava, para ser mais sincero. Acreditava na Umbanda, mas igreja católica, igreja evangélica, eu não tinha fé nenhuma. Kardecismo, e a minha irmã frequentava aqui a Estela, né? Que o pessoal conheceu lá atrás. E ela pediu para vir trazê-lo. Então, quando eu cheguei aqui e disseram que eu tinha que trabalhar, e aí eu sentado aí, eu ouvi alguém dizer assim aqui na frente, a cada problema vencido vem um pior. Eu falei, hã? A cada um vencido vem um pior. Eu falei, quem vai ficar aqui é outro. Mas eu não volto aqui nunca mais. Né? Mas aí tem aquela coisinha da curiosidade. Se a cada um vencido vem um pior, aí eu lembro de uma segunda palestra, um outro palestrante falou a mesma coisa. Falou assim, interessante do Espiritismo é que assim, aqui a gente está numa escola. Nós estamos numa escola. Você passou de uma série. A primeira série era fácil? Bom, eu não achava a primeira série fácil não, hein? O pessoal fala que a primeira série é fácil, eu perguntava para os pequenininhos se a primeira série é fácil. Eu já não achava nem a primeira série fácil. Você passou da primeira série, você foi para o segundo, o grau de dificuldade aumenta. Quando você vai para o terceiro, o grau de dificuldade aumenta. Você vai para o terceiro colegial, o grau de dificuldade aumenta. Quem fez um curso universitário, apresentar um TCC, a dificuldade é muito maior. Você vai fazer mestrado em medicina, é muito maior. Só que a base que eles dizem é assim, bom, você teve um problema. Você venceu aquele problema? Olha para trás. Quando você estava vivenciando aquele problema, você achava que não ia ter solução. Aquele problema já foi, já resolveu, bem ou mal, já resolveu, você sobreviveu e está vindo o próximo. Como é que você vai enfrentar o próximo? Próximo, você vai ter que pegar aquela bagagem
que você teve para enfrentar o primeiro, vai colocar nas costas e vai para o segundo. E não vai poder esquecer que até chegar nas coisas divinas, que eu brinco aqui com o pessoal, que para mim vai ser nas próximas encarnações, né? A tendência do Espírito é você se melhorar ao ponto de chegar quase próximo do que foi Jesus e poder retornar aqui numa condição de espírito melhor para poder estar auxiliando como os nossos mentores ou um pouco melhores acabam fazendo. Por que na hora que está o problema a gente esquece e começa a reclamar? Bom, Deus é testemunha que de uns 3 anos para cá, reclamar já não reclamo mais. Aí Johnny é testemunha, que viveu comigo esses 4 anos, né, escrevendo, que o que eu ouvia das outras pessoas, eu comecei a fazer com os meus amigos próximos. Não há problema que a gente não resolva se a gente parar e não ligar o maior, pensa em Jesus, respira, pensa em Jesus. Porque foi assim que eu aprendi lá no tempo. A cada prova vencida, ela vira pior. Pior no sentido assim, bom, Jesus compreendeu que aquele teste que a gente precisava passar já passou. Ótimo, que vem o próximo. E o próximo a gente vai passar. Né? Então quando eu comecei a pensar, bom, era para estar no show ontem, não ia ter dinheiro. Beleza, então vamos. Era para estar no show hoje. Beleza, né? Ter dinheiro, já ganhei. No dia que eu ouvi a frase do Roberto, 2 meses atrás, né? Que ele falou assim, mano, vou me inscrever na rádio, a rádio fez uma promoção, tá dando os convites de graça. Ganhei, é seu. Já foi. Né? Quer dizer, ali eu já tinha percebido que eu não precisava ir mais no show. Que o que eu precisava, na sensação do prazer, porque pra gente vai no show é essa, né? Nós temos lá assim, plenamente satisfeito no último show do Guns, que a gente cantou com ele até o final. Aquela sensação de ali. Porque alguém se preocupou e parou para pensar que se ela não tivesse condições de ter o dinheiro para comprar, e se ela não podia comprar naquele momento, talvez nem pela questão do dinheiro, porque eu tenho certeza que não é. Né? Mas o Roberto, eu sei que não foi nem pela questão do comprar e dar. Ele poderia comprar e dar. Mas aí não seria do coração. Né? Então, quando a gente ouve esse tipo de pessoas que não é nada da tua família assim, sanguínea, mas é da tua família espiritual, né? E de certa forma a gente dá brinca que às vezes o irmão dessa natureza ainda mais próximo dos próximos dentro de casa. Aí eu parei para analisar, eu falei, o ir ou não ir no show do Guns N' Roses, esse ano já não tinha mais valor. Mas e o resto? E as provas diárias? Conviver com o público, falo com pessoas que trabalham em banco, motorista, cobrador, professor, pessoas que trabalham em hospital. Eu acho que veio exatamente para responder por alguma coisa lá atrás, né? Porque você está, pois é, você está devendo, você falou? Você para, às vezes a gente para e fala assim, como é que não para para pensar que a gente está pensando no bem do próximo? Né? Como é que um aluno não consegue, eu ainda coloquei aqui um post hoje, como é que um aluno não consegue compreender que o professor quer o bem dele? Como é que uma pessoa que está internada no hospital não consegue entender que as pessoas, tudo bem, a gente não vai colocar nem aquela pessoa que está ali fazendo de má vontade. Eu não estou nem colocando essa. Estou colocando aquelas pessoas que realmente se dedicam por aquilo que faz, acreditam naquilo que faz, e aí na hora que vai receber a recompensa, é 4, 5 pedras. É 4, 5 pedras na mão. Como é que a gente revida? Aí hoje minha filha também estava conversando com a professora Ana, uma amiga minha, né, ela está afastada. E eu estava comentando com ela que me aconteceu uns 2 meses atrás, um mês, acho mais ou menos, 2 meses ou um mês. E uma aluna começou a me irritar muito. Ele começou a me irritar muito. Eu fui transpirando.
E aí, óbvio, né? Aí sai essa coisa que a gente estuda para nos melhorar e a gente abre margem para que o animal, nosso instinto animal, que é a nossa primeira essência, ela vai tomando corpo. E eu me vi naquela coisa de transpirar, pegando no pescoço do moleque e jogando ele para fora. Eu tive tempo.